Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo. A verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Nós vimos ontem, irmãos, em nosso estudo, a grande afirmação de Pedro, consequentemente, Jesus Cristo confirmando essa afirmação dele e fundando na hora a sua igreja, o organismo vivo, aquilo que é o mistério de Deus desde a fundação do mundo. Foi através da fundação desta igreja que Paulo disse que nós já estamos nas regiões celestiais. É o mistério de Deus, a igreja. Para ser um mistério, irmãos, tinha que ser algo novo, algo fundado em cima de algo inimaginável, que era um organismo vivo. A igreja é viva, ela anda, ela fala. A igreja não é aquilo que todos nos mostram, que as religiões nos mostram, que é um nome, que é um status, que é um local de tijolos construído. Isso não é igreja, isso é religião, isso é templo construído para adoração. Quando os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo são a própria igreja e neles está a adoração. Os verdadeiros seguidores não precisam ir para um templo para adorar a Deus, não. Nós vamos estudar isso a partir de hoje. Onde se adora a Deus? Nós vamos começar esse estudo a partir de hoje, mas temos que finalizar com Pedro, a fundação da igreja, e agora Jesus mostra a adoração. Como é feita a adoração? Quem estabelece a adoração? De que maneira você pode adorar? É você? É a sua religião? É o seu líder espiritual que determina isso? Não. Toda a adoração de Deus é determinada por Deus, ensinada por Deus. E quando Pedro afirma isso, que Jesus Cristo, olha Pedro, sobre esta afirmação que tu disseste que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou fundar minha igreja. Essa vai ser a base. Que eu sou Cristo. Não é tu não, Pedro. É eu. Que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta afirmação, eu fundo a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é verdade até hoje, viu? As mentiras, as coisas erradas entram dentro das instituições religiosas, dentro das denominações, dentro das religiões. Mas a igreja do Senhor não, ela continua pura, intocável. Ela é invisível aos olhos humanos, mas é visível diante de Deus. Os verdadeiros seguidores, a verdadeira igreja, Deus sabe quem são. E eles são sinceros e verdadeiros e não compactua com o mal. Depois disso, irmão, Jesus faz uma revelação também bombástica. Além de ele estar fundando a sua igreja, diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Diz que Pedro terá as chaves do céu. Quando diz isso, Jesus Cristo quer dizer que Pedro será o primeiro homem a pregar o evangelho. As primeiras pessoas que aceitarem o evangelho para fazer parte da nova igreja vai ser através de Pedro. É Pedro que vai abrir. Essa chave não é a chave do céu, é a chave do reino espiritual, que é a igreja. É Pedro quem abre, é Pedro que pronuncia o primeiro discurso lá no Pentecoste, que se converte para o Senhor mais ou menos umas 3.000 almas. Então ele abre a pregação do evangelho. É Pedro que abre. Essa foi a chave que Jesus Cristo disse que daria a Pedro. As chaves para abrir o reino dos céus. Então, irmãos, depois disso, Jesus Cristo diz a seus discípulos que precisa ir para Jerusalém, que precisa ser preso pelos sacerdotes, que precisa ser morto e que precisa ressuscitar ao terceiro dia. Com isso, Pedro, já empolgado por ter feito aquela afirmação de que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, né? E por Jesus Cristo ter aconselhado, dito a ele que ele abriria o reino dos céus, né? Com a pregação, a primeira pregação do evangelho, empolgado, Satanás se utiliza, engana Pedro e Pedro diz a Jesus que não morra não. Não, mestre, jamais isso acontecerá contigo. Jesus Cristo percebe, porque o que Jesus Cristo veio fazer, irmão, foi nos alertar acerca da astúcia de Satanás, da malícia. Satanás nunca vai vir a você como
nos ensinaram que ele viria fazendo mal, de chifre, de não sei o que. Não. A guerra com Satanás é com inteligência. Saber o que Deus quer. Sabendo o que Jesus Cristo quer, você vence Satanás. Está entendendo? O negócio é você saber o que está fazendo. Pedro, nesse momento, não sabia. Ele tentou dar de bom. Ele tentou, né? Já tinha sido elogiado por Jesus Cristo na frente dos discípulos, então se empolgou e deixou Satanás, ó, na mente dele. Foi que ele disse: não, Jesus, não morra não. Vai acontecer isso contigo não. Tu és o Messias. Parecia algo bom, né? Só que se Jesus não morresse, nem Pedro, nem eu, nem você, ninguém teria direito à salvação e todo mundo estaria condenado. Era exatamente o que Satanás queria. O que Satanás queria era que Jesus não morresse. Mas Pedro ia saber disso? Não ia. Então ele se antecipou, ele se deixou levar. Primeiro você tem que entender. Por isso que Jesus Cristo diz a ele: Pedro, você não fala do que não sabe nem entende. E na mesma hora Jesus Cristo diz: vai para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Porque Jesus Cristo sabia que era influência de Satanás. Pedro era Satanás? Não, mas estava sendo influenciado. O mal do homem é esse, ele é influenciado pelo mal, aceita, obedece e faz, pensando que está fazendo para Deus. Por que vocês acham que muitos religiosos mataram outros que não quiseram ser cristãos durante o decorrer dos séculos? Eles achavam que estava defendendo Jesus Cristo. Veja bem, a malícia até onde vai. Eles estavam cometendo as das piores atrocidades. E estavam pensando que estavam fazendo isso para o reino dos céus. Mas de quem é a culpa? A culpa é deles, que deixou o mal dominar. Jesus Cristo tinha ensinado: amai os vossos inimigos. Matou porque quis. Mas foi a religião que ensinou. Problema: Jesus Cristo examina as escrituras, procure saber o que é certo e o que é errado. Não fique a vida toda atrás dos outros, não. Os outros determinando. Os outros dizendo: ó, Jesus Cristo disse isso, isso, isso. Aí você vai fazer isso, 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 isso. Não, procure, estude. Veja como foi o ensinamento de você. Tem o Espírito Santo na sua vida. Então procure utilizar. Não vai haver desculpas diante de Jesus Cristo. Ele já disse: examine as escrituras, procure saber o que é certo. Não vá atrás de conversa não. Conversa bonitinha, essa tipo de Pedro. Não, não morra não, que o Senhor é o mestre. Não vá atrás de conversa bonitinha não. Estude, procure saber. Então, irmão, com isso, Jesus para Pedro, manda Pedro pensar direitinho na situação. Olha, se Jesus Cristo está dizendo, é porque está dito. Se é necessário que ele morra, é porque é necessário que ele morra. É um bem maior. Nunca ignore o ensinamento de Jesus Cristo. Se ele disse que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, não ignore isso não. Você não sabe de nada. Não ignore isso. Leve isso em consideração. Procure a realidade e veja se a realidade não é isso que Jesus Cristo está dizendo. É pura realidade. É muito difícil. Eu posso fazer, mas eu posso fazer. Vai fazer. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Acabou-se. Ele não brinca não. Se ele ensinou, é para pegar isso mesmo. Eu não vou dizer o que ele não disse, que seria impossível, não posso. Não é impossível entrar um rico no reino do céu. Agora que é difícil, aí eu tenho certeza que é, porque foi ele que disse. Ele dizendo, está dito. Então isso causou espanto, irmãos, nos discípulos, essa morte repentina dele, não é? Jesus Cristo iria morrer. E depois disso, quando Jesus Cristo fica sabendo que os fariseus e os saduceus estavam já sabendo que Jesus Cristo, além de batizar, já tinha muito mais seguidores do que João Batista, Jesus Cristo deixa a Judeia e vai para a Galileia. Só que nesse trajeto entre a Judeia e a Galileia, não foi uma fuga. Até alguém pode pensar, quando os religiosos souberam, é claro que a ameaça cresceu mais. Porque a ameaça para eles era João Batista, que tinha chegado primeiro. Agora Jesus Cristo já tinha muito mais seguidores do que João Batista, e batizava muito mais. Então a ameaça subiu. Mas Jesus Cristo que dá esse contorno para ele nos ensinar. Primeiro ele nos ensinou a fundação da igreja. Nós aprendemos ontem em particular, com muitos detalhes, e hoje nós demos só uma pincelada. Agora, além dele ensinar a fundação da igreja, nós vamos aprender agora como adorar, de que modo, de que jeito,
como Jesus Cristo ensinou, não aquilo que você aprendeu. Se aquilo que você aprendeu está dentro do que Jesus Cristo ensinou, então graças a Deus, está tudo bem. Agora, tem muita coisa ensinada aí em forma de adoração que está errada. Então Jesus Cristo deixa a Judéia e vai para Galiléia. Por esse trajeto, ele precisa passar pela cidade de Samaria. Quem é Samaria no contexto ali do povo de Deus? Quem são os samaritanos? Nós ouvimos muito falar dos samaritanos no Novo Testamento, principalmente pelaquela expressão, né? Tem até um hino muito bonito que fala sobre o bom samaritano, porque foi o único que ajudou o próximo. Os religiosos, o chamado povo de Deus, passava tudo de longe, né? Os líderes passaram assim, deixavam o homem para lá, que foi roubado. Mas o bom samaritano não, ele se compadeceu, desceu, ajudou o homem que foi assaltado, espancado. E foi uma coisa muito bonita, chamado bom samaritano. Só que os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Equivale a dizer hoje, irmão, vamos tomar como exemplo o Estado de Israel hoje e os palestinos. É uma briga. Não pode haver união entre esses dois povos. É a briga direta, é morte direta. Mais ou menos nesse contexto nós vamos utilizar aquele tempo. Só que naquele tempo não havia essa violência que há entre palestinos e judeus hoje. Mas havia uma forte tendência aí, uma forte barreira no meio. Agora, por quê? De onde veio isso? Olha, Samaria, irmãos. O reino de Israel, quando foi fundado com Saul, que Deus fundou com Davi, o rei Davi, ele era unido, era um reino só. As 12 tribos formou a nação de Israel. Com Salomão e os pecados que Salomão cometeu na sua velhice, Deus fez o quê? Deus permitiu que essa nação fosse dividida, rachada no meio. Formou-se 2 reinos da nação de Israel. Reino de Judá, chamado com capital em Jerusalém, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, junta 2 tribos. As outras 10 tribos formaram o reino de Israel, ou o reino do norte, que a capital era onde? Samaria. Então nós tínhamos 2 capitais para um povo de Deus só, dividido em 2 nações. Entenderam? Uma capital era Jerusalém, as 2 tribos, Judá e Davi, chamado Reino de Judá, e as 10 tribos formaram o Reino de Israel, com capital na cidade de Jerusalém. Digamos assim que era a 2ª maior cidade da nação de Israel. Durante muitos anos ficou esse reino dividido. Só que o Império Assírio, quando se levantou, e devido a muitos pecados dessas 2 nações do povo de Deus, 2 nações que formam um povo só, o povo de Israel, certo? Mas 2 nações, 2 reinos. Esse povo cometeu muito pecado contra Deus. Então o Império Assírio se levantou naquela época e destruiu o reino de Israel, ou seja, as 10 tribos, que tinha como capital Samaria. Quando o Império Assírio, isso aí você pode observar na história secular, mesmo acompanhando a história da humanidade mesmo, normal. Começa com o Império Assírio, certo? Vem o Egito, Mesopotâmia, depois vem o Império Assírio. Esse Império Assírio destruiu o reino de Israel e arrasou com a cidade de Samaria. Pegou todos os moradores judeus que formavam as 10 tribos de Israel e transportou para a Síria, para a cidade de Nínive. No lugar que ficou Samaria e o reino de Israel, o reino de Judá está lá intacto ainda, que é Judá e Benjamim, as 2 tribos, Judá e Benjamim. As outras 10 tribos foi levada como escrava para Nínive. E o que foi que o rei da Síria fez? Pegou outros povos de outras nações e trouxe para ali. Por quê? Porque aquelas 10 tribos, o reino de Israel, tinha se rebelado contra a Síria. Então eles destruíram ali, levou eles como escravos, trouxe outros povos de outras nações, com outros deuses, com outra cultura, para morar ali na terra de Israel, na capital de Samaria. Só que quando eles chegaram lá, que era um povo de Deus, que adorava antes a Deus, mesmo cometendo muitos pecados, mas adorava a Deus, os animais da terra começaram a ferir aquele povo. Então aquele povo foi até o imperador da Síria e disse a eles: olha, mande sacerdotes do povo de Israel que morava naquela terra para que nos ensine a cultura e o costume deles antes, porque os animais da terra estão nos atacando e nos massacrando. Era leão matando, urso entrando, invadindo, matando o povo, entrando pelas cidades. Quer dizer, a terra estava clamando. Por quê? Porque quando aquele povo foi colocado ali no lugar, que ali era Canaã, na terra prometida que Deus deu ao seu povo. Então na terra prometida, Deus não queria abominação de imagem, de escultura. Então aqueles povos vieram com seus deuses, fazendo suas abominações. Então a terra clamou contra aquilo.
Era coisa direta, era tudo acontecia e matava muitos deles. Então eles pediram que mandassem sacerdotes. Então vieram os sacerdotes de Nínive, da nação de Israel, que estavam lá, e ensinaram o povo daquela terra como adorar o Deus de Israel, estabelecido pela lei de Moisés. Então eles ficavam com os deuses dele, mas aprenderam a praticar durante o dia o costume da lei de Moisés. Mesmo que não obedecesse em si, mas ficou lá estabelecido. Certo? O que é que acontece com isso? As 10 tribos que formavam uma parte da nação do povo de Israel já estavam misturadas, já não fazia parte do povo de Deus. Durante o decorrer dos séculos e de muitos anos, aquela cultura daquele povo, dos ensinos de Abraão, Isaac, Jacó e de Moisés, foi passado de pai para filho. Quando chega agora com Jesus Cristo, esse povo de Samaria, os chamados samaritanos, as aldeias dos samaritanos, aquela região que era das 10 tribos de Israel, todos se achavam no direito de serem judeus, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, descendentes, né, da lei de Moisés e que foram tirados do Egito. Eles imaginavam isso, mas eles não eram. A descendência deles não era de Abraão. Mas eles se consideravam por causa da cultura que eles receberam dos seus pais que morreram já, mas passaram para ele. Olha, nos ensinaram assim, deve se adorar assim. Então eles assimilaram aquilo e se tornaram por natureza judeus. Só que lá no reino de Israel, em Jerusalém, nos verdadeiros descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, eles sabiam que esses povos não eram judeus, não faziam parte do povo de Israel, eram povos de outras nações, misturados. Então, os judeus realmente não aceitavam os samaritanos, mas não aceitavam como povo de Israel, como povo de Deus. Então havia aquela briga entre esses dois povos, não uma briga de luta, de matar, mas uma briga de um se dizia ser povo de Deus e o outro dizia que não era, que na verdade os judeus estavam corretos. Jesus Cristo vai dizer isso à mulher, que os judeus realmente estão corretos de não aceitar eles como fazer parte do povo de Deus, porque eles só tinham a cultura, eles não tinham sangue de Abraão. Eles não eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles se consideravam. Vamos ver pela comunicação que esta mulher tem com Jesus Cristo. Vejam só. Então, nesse trajeto, Jesus Cristo para em um poço chamado Sicar. Neste poço, irmãos, é o poço que antigamente Jacó deu a seu filho José, antes dele entrar no Egito. Foi nessa região, nesse poço de Sicar, perto de Samaria, que Israel, que é Jacó, deu a José, seu filho, chamado Poço de Sicar. Então, todo mundo ali perto de Samaria ia pegar água neste poço. Era um poço de tirar águas. E é nesse local que Jesus Cristo para com seus discípulos para se sentar e descansar. E isso já era quase meio-dia. E Jesus manda seus discípulos irem até a cidade para comprar alimento. Exatamente nessa hora que ele fica ali sozinho, chega uma mulher vinda de Samaria, ao meio-dia, irmão. A hora mais que não pode... As mulheres não iam tirar uma hora dessa. A hora mais quente. A mulher está indo lá é porque ela estava escondendo alguma coisa. E nós vamos descobrir nesse diálogo que ela tem com Jesus Cristo. Então vem a mulher para pegar água no poço. E Jesus Cristo diz para a mulher, ora, Jesus Cristo é judeu. A mulher sabe que todos os samaritanos sabiam quem eram os judeus. E os judeus sabiam quem eram os samaritanos. Então a mulher já sabe que Jesus Cristo é judeu. Então ela chega em silêncio para tirar a água do poço. Principalmente porque ela já escondia alguma coisa. Só que é Jesus que quebra o silêncio. Olha, primeiro, olha, na cultura da época, um homem não podia conversar com uma mulher sozinha. Os judeus, Israel na época, o povo de Jesus Cristo na época, um homem não podia conversar com uma mulher sozinho. Tinha que ter alguém, tinha que ter um outro homem também. É proibido. Então, nem Jesus podia comunicar-se com a mulher, e muito menos por ela ser samaritana. Aí é que não podia mesmo. Aí é que Jesus ia ser condenado pelo seu próprio povo. Ele era judeu, ele não podia falar com os samaritanos, porque os samaritanos diziam que eram judeus, mas não eram. Eram povos misturados. E também ele não podia conversar com a mulher sozinho. Tinha que estar os discípulos ali, tinha que estar alguém ali. Era a cultura dos judeus, não podia. Mas Jesus quebra o silêncio. E a mulher se admira demais com isso. Porque nenhum judeu ousou falar com ela, sabendo que ela é mulher samaritana. Então Jesus Cristo diz à mulher, mulher, dá-me de beber. A mulher espantada olha para Jesus Cristo, admirada que Jesus tinha. Ele fez isso mesmo, ele falou comigo, pediu de beber. Jesus
que já estava quebrando essa barreira de separação entre esses dois povos. Mas quebrando com inteligência, colocando cada coisa no seu lugar. Não é porque os samaritanos diziam que eram judeus que Jesus Cristo ia aceitar, não. Jesus Cristo mostra aí a verdade, mostra toda a história, mostra todo o contexto e mostra que cada um tem o seu lugar. Por causa da nacionalidade, a verdade de Jesus estava porque os samaritanos realmente não eram descendentes de Abraão. A mulher completamente espantada diz: como sendo tu um homem judeu, pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Tu não sabes que não há comunicação entre nós? Jesus Cristo responde para a mulher: mulher, se tu pelo menos tivesse ideia de quem é aquele que está falando contigo agora, que não é um simples judeu, você se prostraria agora a seus pés e lhe pediria águas vivas, em vez de pedir desta água, deste poço que você bebe agora e depois tem sede. Você pediria e ele lhe daria águas vivas, que tu nunca teria mais sede, pois faria dentro de ti uma fonte que jorraria para a vida eterna. A mulher atônita, irmão, completamente atônita, sem esperar uma resposta dessa, vinda dele, disse: Senhor, acho que tu não entendeste, porque eu é que tenho a vasilha, está aqui na minha mão, para tirar água deste poço, e tu não tens vasilha nenhuma. Como tu poderias me dar água? Como tu poderias tirar água deste poço, porque esse poço é muito fundo? Onde tu tens esta água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço de água para beber? E não só isso, mas ele e seus 12 filhos, patriarcas de Israel, beberam aqui neste poço. E nós somos descendentes dele, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Tu acha que é maior do que nosso pai Jacó? Estão vendo, irmão, que a mulher imaginar, todo o povo samaritano imaginavam que eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo sem ser. Mas foi o que passou para eles. Foi o que ensinaram eles. Jesus Cristo disse para ela: qualquer um que beber deste poço, mulher, vai ter sede de novo. Porque não existe nada demais nessas águas. Só porque foi de Jacó. É um poço como todo poço qualquer. Não é o fato de Jacó ter bebido dele e os 12 patriarcas ter bebido que ela é diferente, não. Não muda nada. Mas a água que eu te der, mulher, é tão viva que fará dentro dessa pessoa uma fonte que jorrará por toda a vida eterna. Esse, irmão, é o começo deste diálogo que é tremendo. E eu creio que nós duraremos com ele 3 dias também. Esse é só o começo. Nós vamos ver muitas verdades reveladas a partir desse ensinamento de Jesus Cristo no poço de Sicá com a mulher samaritana. Onde é o local de adoração hoje? Onde nós devemos adorar? De que modo devemos adorar? Como Deus é para ser adorado? Ele é Espírito. Nós vamos ver Jesus Cristo ensinando isso. Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. O que é adoração em Espírito? É adoração que não se vê. Aquelas coisas, irmãos, de levantar as mãos para o céu, para todo mundo ver você adorando. Não se vê, não. A adoração de Deus hoje não se vê, irmão. É dentro de você. E só Deus conhece quem realmente adora e quem só está fazendo fantasia de lado. O povo vê. Deus não se engana. A Deus ninguém engana. Então nós vamos aprender, irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos faça mergulhar ainda mais nos verdadeiros ensinamentos, na verdade, na origem do ensinamento de Jesus Cristo. Ficamos nesta parte em que a mulher diz que é descendente de Jacó. Amanhã nós vamos ver Jesus Cristo dizendo que não é. E o porquê de não ser. E por que os judeus estarem certos. E onde é o lugar de adoração? Naquele tempo de Jesus ainda era no templo. Hoje já não é. Jesus Cristo diz isso. Que naquele dia ainda é no templo. Os judeus estão corretos. Mas a mulher diz que é nos montes a adoração. Porque Abraão, Isaque e Jacó adorou nos montes. Jesus Cristo disse que não é nos montes mais. É no templo, como os judeus dizem. Mas vai vir um dia em que não vai ser mais no templo. Então nós vamos aprender tudo isso a partir de amanhã. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo.